Irmãos, eu já dei bom dia, mas mais uma vez, bom dia. É sempre muito bom estar com os irmãos, casa do Senhor. Domingo passado eu estive em Mossoró, foi um tempo também muito bom, mas sempre a gente fica com essa saudade, né, querendo estar com os irmãos. Enquanto eu viajava para Mossoró, eu fui de ônibus. E foi dentro do ônibus que eu recebi a primeira mensagem sobre o início do conflito que se deflagrava entre a nação de Israel e um grupo terrorista chamado Hamas. Logo no início fiquei assim, meio ressabiado, porque infelizmente tem tanta fake news que às vezes a gente fica meio que gato escaldado, né? Sem querer saber, querendo saber um pouco mais. Mas eu sigo um blog chamado Amigos de Sião, do pastor José Nogueira de Fortaleza. Ele todo ano vai para Israel. Ele já tem mais de 30 viagens para Israel. E ele atualiza quase que diariamente este seu blog. Nem se faz mais blog, mas ele tem um blog. E ele diariamente coloca coisas arqueológicas, históricas, bíblicas. E ele já estava fazendo uma live através do Facebook sobre o conflito de Israel. Foi ali onde disse, epa, então se o pastor José Nogueira está dizendo aqui, tem alguma coisa que faz sentido, e aí eu fiquei mais atento, mas aí envolvido lá com a igreja, as programações da igreja lá, e acabei então deixando para segunda-feira me ater mais com mais calma. Então, hoje, irmãos, eu quero fugir um pouco do nosso tema, que é o livro de Daniel. Hoje a gente ia ver sobre o aspecto do capítulo 7, que é o filho do homem e o ancião de dias, que aparece lá no capítulo 7, mas eu peço sua licença, porque eu achei importante trazer algo que os irmãos, tenho certeza que os irmãos já conhecem bem, mas é bom a gente reforçar. Porque durante a semana a gente ouviu coisas estranhas, até crentes, irmãos amados, não daqui, nem vou dizer também de onde é, porque não importa, mas crentes postando frase como Palestina livre. Eu fiquei, como assim, Palestina livre? Talvez não sabe nem o que é a Palestina, quando se cunhou este termo, o que significa, mas começou-se a se dar uma análise meio que ideológica, política, né, sobre o conflito. Eu digo, não é possível. E assim, pessoas que aparentemente são bem doutrinadas, pessoas que aparentemente são bem instruídas na palavra de Deus. Aí eu digo, bom, se por acaso essas pessoas estão assim, eu acho que não custa nada relembrar aos nossos irmãos sobre Israel, sobre o aspecto bíblico da fundação do povo judeu e também a sua relação com a história. Ok? Então hoje o nosso estudo vai caminhando desta forma. Vamos falar um pouco sobre, vamos fundamentar Israel à luz das Escrituras. O povo judeu não é invenção, não é uma aparição aí aleatória. A gente vai ver a fundação desde os seus aspectos dos primórdios, né, das promessas de Deus, e depois a gente vai entrelaçar isso um pouquinho sobre história. Pastor, vai falar sobre Hamas, vai falar sobre isso e aquilo, a semana todinha eu ouvi isso. Não tenho capacidade para fazer um apanhado histórico, geopolítico, isso aí eu vou deixar você para, se você quiser ler, pesquisar, tem muito material bom no YouTube, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que tem se produzido boa. Hoje eu quero me ater apenas no aspecto bíblico, histórico daquilo que já passou, e a gente então vai trazer alguns desfechos finais, como a igreja deve lidar com essa questão. E aí, a cereja do bolo foi que um pastor muito famoso, brasileiro, teólogo, sério, não tenho dúvida disso, mas um homem chamado Augustus Nicodemos, presbiteriano, ele subiu um vídeo no seu canal dizendo que Israel é como uma nação como qualquer uma outra.
que é o que ele crê, é o que a teologia reformada aliancista crê. Então ele disse, olha, Israel não está no palco profético de Deus, Israel já caducou, a igreja entrou no lugar de Israel. Aí eu digo, epa, pode ser que também os nossos irmãos estejam bebendo desta fonte meia turva. Tem aí uma aguinha suja nesse negócio aí, e a gente precisa limpar. Mais uma vez, irmãos, eu não estou criticando a pessoa do pastor, reverendo, né, que ele chama Augusto Nicodemos. Eu não tenho dúvida, apesar de não conhecê-lo, que é um homem de Deus. Porém, nesta parte, a gente é como água e óleo. É como o norte e o sul. Nós não cremos em absolutamente nada do que os presbiterianos creem acerca da história e do papel de Israel para o palco profético e os fins dos tempos. Então, assim, pensando nisso, e aí espero que você tenha entendido, aqui a ideia não é ser um aspecto apologético, mas aqui eu estou apenas contextualizando e trazendo justificativa ao nosso estudo, pelo qual a gente precisa relembrar algumas coisas que são importantes. Acredito que você deve estar angustiado em tudo que você tem visto, tudo que você está ouvindo, está vendo sobre a deflagração desta guerra, deste conflito, sobretudo ali naquela parte de Israel, Oriente Médio, especificamente na faixa de Gaza. A primeira pergunta, então, o título do nosso estudo hoje é Israel na Bíblia e na História. Aí eu pergunto a você, tem como nós averiguarmos Israel na Bíblia? Ou é uma invenção? O que é que você acha? É só o que tem, não é? Aí eu pergunto a você também, tem como a gente averiguar a história da nação de Israel, que é bíblico, também na história? Tem ou não? Tem, é claro que tem. Então vamos trilhar neste caminho, certo? O primeiro aspecto fundamental, Estevão, cadê Estevão? Está ali. Dá uma olhada aqui, Pepe, eu acho que travou aí, congelou. A pergunta é, quando surgiu o povo judeu? Porque existem muitos nomes para este povo. Povo hebreu, ou os israelitas, e mais para frente o povo judeu. E tudo isso tem um marco histórico. Mas, para o início desse povo, quando surgiu a origem do povo judeu? Eu poderia ter até botado aqui hebreu, né? Que era até melhor, porque a palavra judeu aparece depois. Tem um marco temporal após exílio isso. Começa com os israelitas. Eu diria que é antes ainda, Adassa. Com Abraão. Muito bem. Então, irmãos, muito importante. Então, eu acho que é o controle. Tira ali, Pepe, e bota de novo. Ali Também a pilha estava ao contrário. Não ia pegar nunca, agora vai dar certo. Então, irmãos, existe uma figura importantíssima, que é Abraão. Este homem tinha como nome Abrão. Abrão é da Mesopotâmia, extremo norte, às margens do rio Eufrates. E a Bíblia diz que ele era um pagão. É o que a Bíblia diz em Josué, que Abrão veio da descendência de Ur dos caldeus. Só que soberanamente Deus chama este homem chamado Abrão para dar a ele uma promessa. Pastor, quem era o povo de Deus antes de Abrão? Aí a gente vem a descendência, né, de Adão e Eva, as descendências tanto de um lado a descendência ímpia, que é a descendência de Caim, a descendência de Abel, que não é alvo do nosso estudo hoje. Porém, existe um marco histórico na Bíblia que Deus estabelece uma aliança com um homem chamado Abraão. E o que é que ele diz a Abraão?
Alguém leia aí Gênesis 12, verso de 1 a 3. Está aqui, você lê na Bíblia, puder ler aqui para a gente ganhar tempo, ajuda. Então, dentro desta promessa que Deus, o único Deus, o Deus vivo, o Deus Altíssimo, estabelece com esse homem lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, ele diz 3 aspectos dessa promessa. Primeiro, este homem chamado Abrão, aqui está Abraão, mas é porque Deus muda o nome dele depois, na ratificação desta aliança no capítulo 15. Ele diz que haverá uma terra. Irmãos, isso aqui é muito importante, tá? Essa terra vai ser palco de todos os conflitos dos vizinhos dos descendentes de Abraão. Eu sei que existem aspectos econômicos, religiosos, porém essa terra que é alvo da promessa de Deus, é como se fosse o foco principal da origem do povo judeu e da aliança abrâmica. Então Deus diz que vai dar a Abraão uma terra, diz que este homem dele sairá uma grande etnia, a palavra nação, uma grande nação. Então de Abraão vai descender os hebreus, os judeus, os israelitas. É a mesma coisa, mudando só o aspecto de tempo, a nomenclatura. E Deus vai estabelecer com esse povo um propósito específico para as nações. Ah, pastor, por que Deus escolheu Abraão? Por quê? Porque quis, irmãos. Porque Deus é soberano. Porque Deus escolhe a quem quer e aborrece a quem quer. É isso que a Bíblia diz. Podemos até não entender, podemos até rejeitar isso, mas é bíblico o que se refere à soberania de Deus para abençoar e fazer uma aliança unilateral e incondicional com alguém. Então, nós não sabemos os termos pela qual Abraão ouviu, se questionou ou não. O capítulo 11 vai dizer apenas que ele se levanta com a sua família, e aí o 12 vai seguindo esta jornada até a esta terra que o Senhor haveria de dar. Então, terra, nação e uma bênção. A nação de Israel seria, então, o alvo da bênção de Deus sobre todos os povos. Ah, pastor, então todos os povos seriam amaldiçoados e somente a descendência de Abraão seria abençoada? Não, não é isso que está dizendo, mas está dizendo que através da etnia dos judeus, todas as famílias da terra, escute o finalzinho, eu deveria até ter grifado esse finalzinho, todas as famílias da terra seriam benditas. Por quê, irmãos? Porque de Israel, porque dos judeus, vem a salvação. Alguém abra em João capítulo 4, versículo 22. Não vai estar projetado, então seria importante nessa referência cruzada, você ver esse aspecto da aliança abrâmica abençoando todas as famílias da terra. João 4, 22. Quem achar, pode ler. A salvação vem dos... Diga de novo, a salvação vem dos judeus. Jesus está falando com uma mulher samaritana, uma mulher mista, já da descendência dos árabes, por causa da primeira invasão da Síria. Os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus porque havia uma barreira étnica, e havia até motivos
bíblicos para isso, mas Jesus quebra este paradigma, dizendo, vocês estão dizendo que adoram de forma correta, os judeus dizem que adoram de forma correta, a hora vem, já é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e Jesus está abrindo o caminho, apontando para este povo chamado igreja, que ele haveria de revelar depois, mas por hora ele diz, porque a salvação vem da onde, irmãos? Vem dos judeus, isso aqui é inegociável. A nação de Israel, com a sua origem, sendo alvo de uma terra, de uma nação e de uma bênção, seria o recipiente para abençoar todas as famílias da terra. A pergunta que devemos fazer é, pastor, como é que esta promessa se desenvolveu ao longo do aspecto bíblico e do aspecto histórico? Aqui eu precisaria toda uma aula para mostrar aos irmãos isso, porém eu quero frisar em um ponto. No que se refere à terra, existe um alvo da promessa pela qual faz um marco quando essa promessa irá se cumprir, que é um marco geográfico do ribeiro do Egito ao rio Eufrates. Alguém leia Gênesis 15, 18, por favor. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes dessa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, o Senhor ratificando, confirmando a aliança que ele fez no capítulo 12, ele agora faz um marco geográfico acerca da terra prometida. E a terra prometida seria do ribeiro do Egito ao extremo ao extremo sul, até o rio Eufrates, a divisa entre a Mesopotâmia, onde Abraão morava, que ele passou do rio, e é interessante que a palavra hebreus também pode significar o que passa do rio. Depois vocês podem procurar acerca da epistemologia desse nome, a raiz deste nome. Então ele passa do rio, e Deus diz que do rio Eufrates, lá entre a Síria e o Líbano, que corta, começando do Líbano e vai até a região que seria hoje o final do Iraque, o início do Irã, até o rio do Nilo, até lá embaixo. Aí eu vou suscitar outra pergunta. Não durma não, viu? Pastor, essa promessa já se cumpriu? Já alguma vez na história bíblica e da humanidade, Israel povoou desde o rio Eufrates até o rio Nilo? Ainda não. Não é interessante? Aí eu pergunto a vocês, a promessa de Deus falhou? Não. Vai se cumprir. E aqui é a chave para entender um dos aspectos do conflito, da inimizade que os povos têm com o povo judeu e com a promessa de Deus que ainda não se cumpriu e que vai cabalmente se cumprir. E eu nem combinei com o irmão João hoje, mas ele escolheu firme nas promessas, que é uma promessa de Deus. Você percebe aqui, irmãos, que essa faixa de terra ainda não foi conquistada por Israel, do rio Eufrates ao rio Nilo. Você percebe que na época de Salomão, o reino glorioso chegou perto. Você vê Salomão fazendo alianças comerciais com a Síria, e você vê ele com o Egito, porém ele não chegou ao rio. Após a península do Sinai, você não vê em nenhum canto da Bíblia isso. Então, o maior império judeu que aconteceu foi na época de Salomão, Davi e Salomão. Houve depois os declínios, houve depois a disciplina de Deus, o povo de Israel começou a perder território, inclusive houve grandes diásporas. Aqui, o plano da ONU em 1947, aonde o Estado judeu recebeu estas terras aqui em roxo. É roxo, né? Porque eu sou meio daltônico, viu? É sério, não estou, às vezes, em roxo aqui. Tudo isso aqui foi a terra dos judeus que a ONU, através do tratado da Inglaterra com a França, a ONU deu.
o Estado palestino, ou da Arábia, né, que é toda a faixa de Gaza, com a Cisjordânia e também as colinas de Golã lá em cima, que depois a gente vai falar que Israel toma as colinas de Golã depois da Guerra da Independência. Mas, porém, o que eu quero dizer a vocês é que aqui está o Estado de Israel em 1947. Após pelo menos 2 grandes guerras, Israel incorpora mais no seu território, e escute, esse território é um território que sempre foi dos judeus, ok? Deus deu a Abraão e a sua descendência. Pastor, mas eu não entendo, Deus deu, mas por que tanto conflito? Por que tanto conflito? Então Israel, após a batalha da independência, depois veio a batalha dos 6 dias, eles conseguem aqui as colinas de Golã e todo o norte de Israel, que é hoje a região da Galileia também. Ok, aspecto geográfico, eu quero que você entenda isso. Pastor, eu estou querendo entender para onde é que você está indo. Existe uma promessa de Deus que o território judeu será do rio Eufrates ao rio Nilo. Concorda comigo, não? Essa promessa ainda não se cumpriu. Não se cumpriu. Ela vai se cumprir quando? Calma. Calma. Ok? Mas Israel está aqui. Israel sendo um milagre de Deus diante das nações, porque por mais que as nações tentem varrer Israel do mapa, nunca conseguiram. Nunca conseguiram. Ok, então dentro dessa aliança abrâmica existe um aspecto incondicional. Qual é o aspecto incondicional? O Senhor tem para Israel uma terra que ele vai restaurar para que o Messias reine. Irmãos, vocês lembram que quando Jesus veio e começou a se manifestar, né, assim, a falar publicamente que ele era o Filho do Homem, os judeus ficaram confusos. Os judeus faziam assim: peraí, Senhor, então, o Senhor é o Messias? Quando é que o Senhor vai restaurar a glória da nação de Israel? Você lembra disso? Ou a gente precisa ir para os textos, mais ou menos? Por exemplo, Lucas 24, quando aqueles dois discípulos estão indo ao caminho de Emaús, e eles estão conversando que o nosso Messias, ele morreu. Aí Jesus chega, eles não reconhecem quem é Jesus, e Jesus diz: vem cá, o que é que vocês estão conversando aí? Você não sabe, você é viajante, é? Não estava aqui? A gente achava que Jesus de Nazaré era o Messias, mas ele morreu. Mas há quem diga que ele ressuscitou ao 3º dia. Aí Jesus diz assim, que eles não tinham percebido quem era Jesus. Aí Jesus diz assim: ô nécios para entender o que os profetas disseram, o que os salmos disseram, o que a lei de Moisés disse. Convinha primeiro que o Messias padecesse, morresse e ressuscitasse. Depois que ele fala sobre o Messias dele mesmo, ainda não, porque quando ele chega num ponto para entrar na casa, os discípulos dizem: entre aqui. Aí ele entra, irmãos, aí eu me emociono, porque é numa mesa que ele se revela. Tudo é a mesa, irmãos, é ao redor da mesa. Aí ele é constrangido, Jesus ressurreto é constrangido. Aí ele entra, aí Jesus contando, aí de repente abre-se os olhos daqueles discípulos. Aí eles viram que aquele viajante era o Cristo ressurreto. Aí quando abre os olhos, Jesus desaparece ao redor da comunhão da mesa. O povo judeu tinha uma perspectiva não errada, mas incompleta, por causa de uma falta de uma leitura correta dos profetas. Atos capítulo 1, os discípulos vão dizer a mesma coisa. Vamos para lá, para Atos capítulo 1. Eu acho isso importante, porque às vezes há uma confusão em relação a isso. Atos capítulo 1. Qual era a expectativa messiânica do povo do judeu na época de Jesus? Qual era a expectativa messiânica?
Versículo 6 diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a quem? Você percebe, irmãos, que havia uma expectativa messiânica da restauração da nação de Israel? Sim ou não? Isso é claro na Bíblia. E eu poderia mostrar outros versículos acerca dessa expectativa. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar? Aí ele diz: calma, ainda não. Não compete a vocês ficarem procurando isso. Vocês receberão do alto o poder do Espírito e vocês serão minhas testemunhas para aqui, Judeia, Samaria e os confins da terra, pregar o evangelho para a salvação dos povos. Mas aqui no versículo 6, essa expectativa não foi frustrada, mas foi adiada. É de certa forma frustrada, mas adiada porque ela irá se cumprir. Israel será restaurado glorioso, irmãos. Exatamente, irmão Benito. A gente vai ver isso um pouco na frente sobre a rejeição do povo judeu, e aí, por causa da rejeição deles, a entrada da plenitude dos gentios. Mas a pergunta é: então os judeus ficaram uma carta fora do baralho? Ficaram totalmente desprezados por Deus? Nunca, nunca pense nisso, porque haverá um tempo que a nação de Israel será restaurada. E isso está dentro do plano profético para o fim dos tempos. Mas é isso mesmo, irmã Albenita. Então há uma aliança incondicional de uma terra, pela qual os judeus não entenderam a natureza sofredora do Messias. Claro, alguns entenderam, por isso que creram, né? Alguns poucos creram, depois a igreja foi crescendo, majoritariamente judia. Até o capítulo 15, eles fizeram a assembleia, em Atos capítulo 15, fizeram a assembleia para que os gentios entrassem, mas majoritariamente eram judeus. Miqueias, 750 anos antes de Jesus, antes ainda da primeira invasão da Síria, ele já dizia o seguinte: alguém leia Miqueias capítulo 3, versículo 6. Malaquias, desculpa. Engraçado, eu botei aqui Miqueias, depois os irmãos conferem se é Miqueias ou Malaquias, mas o texto está certo. Então, a Bíblia diz: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? A nação de Israel. Foi Jacó que recebeu o nome de Israel, e os seus filhos, as 12 tribos, compunham agora a terra prometida de Canaã. E ele diz então ao filho de Jacó: por isso é que vocês não são destruídos, porque eu não mudo. O que é que ele está dizendo? A aliança que eu fiz com Abraão está em voga ainda hoje. Por isso que vocês não são destruídos. É Miqueias mesmo, né? Malaquias, está correto aqui então, obrigado. Eu botei aqui Miqueias. Ok, irmãos, então a origem do povo judeu começa com Abraão. De Abraão vem um filho da promessa chamado o quê? Isaque. Mas eu pergunto a vocês: Abraão teve outro filho? Opa! E aí a gente tem uma indicação para o início de todo o conflito para o território judeu e árabe ao seu redor. Ok? Então, dentro dessa aliança incondicional, Abraão vai eu tenho a impressão que Abraão veio do Brasil, ele foi do Brasil ele foi fazer um jeitinho brasileiro com Sara, e a Bíblia diz que por causa disso, irmãos, ficou uma marca pela qual Deus estabeleceu uma inimizade entre os descendentes de Ismael, que foi o filho de Agar,
e os descendentes de Abraão, pela qual Isaque foi o representante da promessa. Vamos para Gênesis capítulo 16. Agora é importante a gente entender um pouco desse conflito na terra. Gênesis 16. Pastor, eu não entendo por que aquele povo briga tanto. Por que será que aquele povo briga tanto, pastor? Porque são irmãos. Não, por favor, minha gente. Isso. Igor está dizendo aqui que eles entendem que a promessa não era para Isaac, sim para Ismael, e é verdade, a gente vai ver isso em uma citação do Alcorão. E a gente vai citar o Alcorão aqui. Mas, por enquanto, Gênesis capítulo 16, alguém leia verso 11 e 12. Alguém leia, não vai estar aqui. Abra na sua Bíblia agora. Então, a promessa que Deus dá a Agar, que se estende ao seu filho Ismael, que é filho de Abraão, filho da fé, mas não o filho da promessa, é que ele, de fato, estabeleceria as suas tendas também na região, avizinhar-se com os descendentes de Abraão. Porém, há um aspecto da promessa, irmãos, que a Bíblia diz que ele vai entrar em guerra contra os descendentes de Abraão. E aqui, irmãos, eu creio, e aqui a gente poderia usar Gênesis 17 e 20, Gênesis 21, 11, 12, 25, 12 a 16, ao ponto de Ismael sair, ser expulso com Agar, pela qual, a partir dali, há uma ruptura plena. O desenvolvimento disso também, se desenvolve também a descendência dos edomitas através de Esaú, Jacó, Esaú, pela qual Esaú é rejeitado por Deus, e aí a gente começa a ver a composição deste povo chamado povo árabe, que não é um povo só, não é uma nação só, mas são vários povos. Talvez o Salmo 84 é o que mais expressa isso. Vamos lá para Salmo 84, Salmo de número 84. Eu vou ler, tá bom? Salmo de número 84 diz, eu não acredito que eu errei, 82, obrigado. Quem disse aí? Obrigado. Um salmo de Asaf que diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram astutos conselhos contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Alguém leia versículo 4. Preste atenção ao verso 4, que o povo que ele vai descrever a partir do versículo 5 tem um mote, e esse povo diz assim: varram Israel do mapa. Agora eu vou ler a citação do Alcorão. O livro do profeta Maomé tem pelo menos 3 citações pela qual é a base da Liga Árabe. Não todos, depois eu vou falar da Arábia Saudita, da Cisjordânia, até o Egito, que tem tratado de paz, mas principalmente a Síria, o Líbano e o Irã, que eles têm isso na sua constituição, no que é mais fundamental. Os judeus não merecem viver, pois deles não pertencem à aliança abrâmica. Alá é maior, Ismael é a nossa torre forte.
Então, o mote para muitos povos árabes é varrer Israel do mapa. E veja o Salmo 83, versículo 4, mais uma vez, irmãos, porque não sou eu que estou dizendo, aqui não é uma ideologia. Ele diz assim: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes eles se unem contra ti. Aí diz o versículo 6, atenção, as tendas de Edom, que descendem-se Esaú. Aí depois os ismaelitas, olha aí, Edom, que descendem os edomitas, que é de Esaú, que é o vermelho, que é o ruivo. Significa isso. Vou falar já. Que nem nação é. Nem nação é. Mas escuta aqui, versículo 6. Quem é que pede para que Israel seja varrido do mapa? Os edomitas, os ismaelitas e os moabitas. Ele continua a falar algumas nações, que aí eu não tenho tempo para desenvolver aqui, irmãos, o aspecto geográfico de cada essas nações, mas todas elas hoje fazem a aliança árabe contra o povo judeu. Pode falar mais alto, Igor, o pessoal ouvir. Pronto. Eu ia falar isso depois, porém eu acho que cabe agora, que o que Igor está dizendo é que o texto de Asaf aqui, historicamente ele está muito antes, eu diria 1.200 anos antes de Maomé. Maomé foi um profeta que nasceu na Arábia Saudita, depois ele vai para Meca. Não, um profeta, quando eu quero dizer no termo, porque também a Bíblia chama os falsos profetas de profeta, né? Mas foi quando, pastor, que surge o islamismo? 620 da era cristã. Então já era na época da igreja, quando o Islã surge através deste profeta que diz que teve uma revelação e que estava tudo errado. E que a terra não deveria ser dos judeus, mas deveria ser dos descendentes de Ismael, por conta que o Alá deles assim profetizou, ok? Irmãos, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que esta aliança abrâmica é incondicional. E esse conflito vai continuar. Até quando, pastor? Até que de Sião venha o libertador. Até que Israel olhe para o alto e reconheça que eles rejeitaram o Messias. Até que Jesus Cristo, agora o Filho do Homem, em glória, venha restaurar a nação. Ah, pastor, então não devemos orar pela nação de Israel e a paz? É claro que sim. E eu vou dar pelo menos 4 motivos, não agora, mas 4 motivos para amar a Israel e orar pela salvação e pela paz de Jerusalém, porque Jerusalém é o palco profético da vinda do Messias. E isso não é alegórico, irmãos. Isso é literal. Pode falar, irmã. Isso. Primeiro, alguns judeus já creram sem ver. A igreja começa com os judeus, mas neste palco escatológico que ainda vai acontecer, é diferente de hoje, porque nessa hora, Israel vai estar cercado por inimigos e ponto a ser varrido do mapa, e vai ser ali que o Messias virá para libertá-los, e é nesse momento que todos os judeus salvos todos os judeus vivos serão salvos.
Por que é nessa hora, irmã? Soberania de Deus, mas vai ser assim que Deus vai trabalhar. A gente vai chegar lá ainda, porque é o texto de Zacarias que fala isso, mas vai falar sobre a restauração de Israel e o reino milenar, aonde a Bíblia mostra de forma tão precisa, irmãos, que é nesse momento que Israel receberá a sua terra prometida, do rio Eufrates ao rio Nilo. Pode falar, Daniel. Pastor, historicamente, inclusive eu acho que cita na Bíblia, os judeus eles só criam por sinais, sempre eles pediam um sinal, sempre eles pediam, se é isso, então faça isso, então sempre pediam um sinal. E não tem sinal maior do que eles verem aqueles Messias que eles rejeitaram, descendo e passando a eles. Né? Então, Agora mas nem todo judeu, por exemplo, Abraão creu pela fé, do modo geral, exatamente. Mas mesmo sendo um grande sinal, o próprio texto de Zacarias não diz que é um sinal, diz que é a vinda do Filho do Homem, e que nesse momento quis Deus salvar todo o israelita. Sim. Isso. Lembrando que o sinal em si não salva, porque lá no livro de Zacarias vai dizer que o Espírito de Deus vai ser derramado. Antes deles verem, o Espírito de Deus vai ser derramado. E eles então, primeiro vai ter a ação do Espírito Santo, para que haja e produza fé no coração deles. Mas eles vão ver, quase que imediatamente, simultaneamente isso. Mas é interessante também, não tenha dúvida que está dentro essa resposta dos sinais dos judeus, para os judeus. Quando ele fala ali é o judeu étnico, e não o judeu israelita que creu como Abraão, que creu pela fé e por isso foi imputado para a justiça. Então há uma diferença do judeu étnico, que é só judeu, mas não crê, inclusive somente o ver não faz com que a pessoa creia, mas tem que haver uma ação, e eu creio que quem move essa ação no coração é o Espírito Santo, mas que não é alvo do nosso estudo. O que é alvo do nosso estudo é que a origem do povo judeu tem uma terra, tem uma nação e tem uma bênção que sairá de lá. A terra está estabelecida, apesar de todo o esforço do inimigo ao seu redor. Jamais os judeus, escute, irmãos, porque isso é um milagre, jamais os judeus perderam aquela terra. Você pode imaginar algo assim? Há mais de 4 milênios, pessoas que estão ao redor, que odeiam os judeus, querendo acabar com os judeus, mas por que não acabam? Então, irmãos, não pense que é a força dos judeus em si, tá? Porque eu sei que, de fato, a nação de Israel é excepcional. A gente poderia falar sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre o aspecto bélico, mas existe uma ação soberana e milagrosa de Deus para aquela nação. Você não pode esquecer disso. Deus está com a mão sobre Israel. Israel étnico nesse sentido. Ok? Então, a origem do povo judeu não é uma invenção. Não é uma invenção, como se dizem por aí. Viva a Palestina! A Palestina livre, judeus mortos, porque eles são os invasores. Biblicamente, irmãos, isso é errado. Por favor, não fale isso. Se você falar, você está sendo contra a Bíblia. Os judeus têm uma origem, os judeus são alvos da bênção de Deus para uma terra, para uma nação. E de lá virá a bênção. Mas aí a nação de Israel se forma de fato uma nação. Por quê? Porque no livro de Gênesis, irmãos, existe um grande clã, que é a família de Abraão. Depois de Abraão, Isaac. Depois de Isaac, Jacó, as 12 tribos. Mas não tem uma nação. Quando é que a nação de Israel, como de fato aspecto étnico, surge? Somente no Sinai, no Êxodo, no Egito. Então vamos mais rápido aqui, porque é na saída do Egito que o povo vai agora reconhecer Deus como agora o seu grande rei. Eles vão viver em uma teocracia, Deus no centro de todas as coisas. Eu vou passar aqui, eu acho que para aqui os irmãos estão bem firmados, mas é aqui que Deus dá a Moisés as tábuas da legislação, da lei, e é através desta lei que o povo de Israel haveria
de viver. Então, dentro do Egito, no Egito e no Sinai, ele tem um propósito, estabelecer uma aliança. Agora é uma aliança mosaica sobre o aspecto da obediência. Por quê? Porque Deus está dizendo, esse povo é para mim um povo peculiar. E esse povo vai me representar para todos os povos, para que todos os povos também me conheçam. Então, irmãos, esta aliança foi feita para a terra de Canaã, vivendo na terra em uma legislação. Agora, Israel tinha uma relação peculiar com Deus. Alguém leia Êxodo 19, versículo 6, rapidinho. Vocês serão para mim um reino de sacerdote e nação santa. Então, preste atenção aqui, esses dois aspectos. Reino de sacerdotes e nação santa. O que é que isso significa, pastor? Significa que Israel seria os representantes de Deus para o homem. O que é um sacerdote? O sacerdote é a figura que faz entre aspas, uma mediação, uma representação de Deus para o homem. A nação de Israel nasce com esse propósito, para ser uma nação de sacerdotes e uma nação totalmente separada das demais nações. Israel com outras nações também tem um aspecto de salvação. Você lembra, irmãos, que José ficou no Egito com um propósito de abençoar o próprio Egito? Ainda não era nação, era aquele grande clã. José foi vendido por seus irmãos para uma caravana ismaelita, foi vendido para o Egito, mas ali Deus estabeleceu com o Egito a bênção. Ali é como se fosse um vislumbre da bênção para todos os povos. Você vê depois, quando Israel começa a se tornar uma nação na península do Sinai, em rumo à terra prometida, você lembra de Raabe? Você lembra quem era Raabe? Uma prostituta da terra dos cananeus, e a Bíblia diz que ela crê no Senhor, irmãos. Você lembra de Ruth? Quem era Ruth? Moabita, ela não é nem israelita, e a Bíblia diz, irmãos, que da descendência de Boaz e de Ruth veio o Messias, Jesus Cristo. Você lembra de Jonas? Jonas todo amurrinhado, profeta que não queria pregar a quem? A grande cidade de Nínive, capital da Síria. Isso mostra claramente que a salvação também no Antigo Testamento não era só para os judeus, mas os judeus deveriam ser o povo que representaria Deus na terra. Daniel, já no tempo do exílio, que a gente está vendo tão bem não, mas está vendo exaustivamente, já na Babilônia, depois do império, o império também Medo-Persa. Então, irmãos, Israel se estabelece como uma nação, se estabelece como uma monarquia, se estabelece como uma ponte, por assim dizer, para as nações poder conhecer ao Senhor. Então, dentro da monarquia, Deus estabelece uma aliança com Davi. Felizmente não temos mais tempo de ver essa aliança com mais calma, mas vá para 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Em 10 minutos, irmãos, eu vou seguir para o final. 2 Samuel capítulo 6. Ai. Vocês já sabem, né? Quando eu faço isso é porque eu errei aqui o versículo. A aliança que Deus faz com Davi para que dele viesse a dinastia eterna de um rei. É o 7. Eita, gente, desculpa aí. 2 Samuel, capítulo 7, que eu tinha voltado para 1 Samuel, mas era a segunda mesmo. Alguém lê, irmãos, capítulo 7,
versículo 16. Eu queria ler mais. Versículo 13 e depois versículo 16. 2 Samuel 7, 13 e depois 16. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. 13 e 16. Agora o 16, Cleide. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Preste atenção, irmãos. Teu trono será estabelecido para sempre. Estabelecido para sempre. Então Deus faz uma aliança com Abraão, de uma terra e uma nação incondicional. De ti virá uma grande nação e uma terra estabelecida que ninguém pode tomar. Deus faz uma aliança com Moisés de uma maneira de viver na terra, que é a legislação, a nação de Israel estabelecida, reinos de sacerdotes e santos separados. E agora Deus faz uma aliança com Davi, dizendo que da tua semente, Davi, virá um rei que vai sentar no trono para sempre. Eu pergunto, quem é esse rei de Israel, irmão? Israel tem rei hoje? Na realidade, Israel é a única verdadeira democracia do Oriente Médio. Você sabia disso? É a única nação que realmente estabelece uma democracia, é Israel. Lá, o que eu vou dizer, eu falo com lamento. Por favor, me entenda. Às vezes eu falo as coisas, espero não ser mal compreendido. Mas você sabia que a Liga Árabe apedreja mulheres, apedreja homossexuais? Você sabia que muitos árabes correm para Israel para viver lá, porque lá eles podem fazer o que quer, no sentido da sua livre manifestação de viver como quer, não fora da lei, mas você sabia disso? Eu sei que isso é ruim para Israel, mas eu quero dizer que somente Israel é uma democracia, verdadeiramente democracia. E muitos árabes correm para viver em Israel por causa disso. Por causa disso. Pode falar, Augusto. Você vê esses repórteres, né? Jornalistas aí. Sabe onde é a base de cada um? Em Israel. Duvido ele ir para o Irã, para ele ir para o Líbano. Eu duvido. Mas ele, para a própria faixa de Gaza. Exato. Pode falar, Daniel. Só falou uma coisa interessante que pode ser que tenha sido exatamente a falha de Israel nesse ataque agora, né? Começou exatamente dentro de Israel com um infiltrado. Então talvez essa política democrata, ele não está no mérito, mas de receber árabes que ao contrário deles não recebem judeus, então pode ser que eles tenham usado isso aí da situação que já no exército de Israel, inclusive eles estavam com o uniforme do exército de Israel, já planejado aí há um ano, também para fazer isso, né? Então, dizem que uma falha da segurança, mas talvez pela política exatamente de receber. Mais de 20 mil árabes da faixa de Gaza trabalham em Israel e diariamente passavam de lá para cá. Irmãos, ok. Então, o estabelecimento da nação de Israel agora como uma monarquia, existe então uma promessa incondicional de um rei que a sua dinastia será para sempre. Você pelo menos entendeu isso? Sim ou não? Uma terra, uma nação étnica, então existe aspecto étnico, uma bênção. Dele viria todas as famílias da terra seriam abençoadas. Uma legislação e agora um rei que aponta para um rei maior, que o seu trono será para todo sempre. Ok, então dentro dessas promessas, irmãos, Israel então começou a entrar em conflito desde sempre
e a primeira grande diáspora que aconteceu, que foi no ano 70, através de uma incursão romana de um general chamado Tito, vocês podem olhar isso na história de forma muito tranquila, vocês vão perceber que desde o ano 70 da era cristã, a nação de Israel está sendo pisada pelos gentios. E aqui eu tenho umas informações muito interessantes que, deixa eu deixar isso para o próximo domingo, porque os gentios estão pisando em Jerusalém. Na partilha da ONU, aquela partilha, você sabia que Jerusalém é um território internacional? Você sabia disso? Não. Jerusalém nem é dos palestinos e nem é dos judeus. Jerusalém é um território internacional da ONU. Uma parte é dada aos árabes, muçulmanos, uma outra parte para os judeus adorarem, porém não existe dono. O dono é as Nações Unidas, é um território internacional. Isso aqui tem um link muito importante acerca da volta de Israel para o seu território após essa grande diáspora do ano 70, depois a grande diáspora do Império Otomano de 1220 e finalmente o estabelecimento do Tratado de Paz, França e Inglaterra, para dar à nação de Israel de novo o Estado moderno de Israel. Então deixa eu deixar para a semana que vem esse Estado moderno de Israel. Dizer para os irmãos que isso, irmãos, é um milagre diante de todos. Israel voltar para a sua terra com a sua língua hebraico. Israel deveria ter sido varrido do mapa de verdade como os árabes queriam e querem. Mas a mão de Deus dentro da sua aliança nunca jamais falha. Vamos terminar com Amós 9, 14 e 15? Alguém lê Amós 9, 14 e 15? Pastor, eu estou com medo da Terceira Guerra Mundial. Pastor, a China tem um botão vermelho. O Irã já tem tecnologia nuclear, pastor. E esse povo está aí por aí fazendo o motim. Escute, irmãos. Pode até ter a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial. Pode até ter. Mas Deus não permitirá que o fim aconteça assim. Vai acontecer o fim. Mas é dentro de um plano escatológico de Deus, porque Deus ainda tem uma promessa a cumprir para Israel, que é do rio Eufrates ao rio Nilo, e essa terra ainda não foi dada. Semana que vem a gente vai ver o Estado moderno de Israel, como essa terra hoje é importante, e como isso liga a volta do Messias no Monte das Oliveiras, quando a Bíblia diz que ele vai colocar os seus pés sobre o monte, e o povo de Israel vai olhar para ele, a quem eles transpassaram. Eu quero só ler esse texto, porque a irmã Luana falou sobre isso, e eu acho que para mim é o texto mais emocionante do Antigo Testamento. Mas pode falar, Augusto. Zacarias capítulo 12, irmãos. Eu encerro aqui, só com essa leitura a gente vai orar. Agora tente degustar essa leitura com muita reverência, muito temor, com muita fé. Tente ver Israel no plano profético de Deus.
E agora você vai ver os judeus no centro deste palco. Zacarias 12, versículo 6. Naquele dia, porei governadores de Judá, como um braseiro ardente no meio da lenha, como um facho de fogo entre as gavelas. A direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. Jerusalém será abatida outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Versículo 8, 12, 8 de Zacarias. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Versículo 9. Acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Escute, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Versículo 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram. Quem foi que os judeus traspassou? Olharão para mim aqueles que traspassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. No dia da grande batalha, o libertador virá de Sião, como diz Romanos capítulo 11, e todo Israel será salvo. Quer prova disso? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Eu disse que era o último texto, mas eu preciso dizer esse texto aqui. Romanos capítulo 11, versículo 26. Paulo dizendo à igreja sobre Israel e gentios juntos no plano de Deus. Romanos 11, 26. Assim todo Israel será, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Pastor, então todo judeu está salvo hoje? Não. Qual é o papel da igreja? Orar por Israel, orar pela salvação dos judeus, orar por missionários que preguem a judeus. Hoje, esse mês eu fiquei emocionado quando eu vi na Editora Fiel um pastor egípcio pregando, um pastor árabe, uma grande igreja batista, lá no Egito, que também tem em Israel. A gente acha que não tem, mas tem. Você sabia que hoje e agora tem soldados judeus batalhando, crentes em Jesus Cristo? Então hoje a gente precisa orar por Israel e pela salvação deles, porque eles não são salvos espiritualmente, mas haverá um dia que Deus estabeleceu, que restaurará a terra, a nação, e o próprio Messias virá a Sião e vai reinar para sempre. Aí semana que vem a gente vai ver esse conflito. Pastor, esse conflito é uma profecia que está se cumprindo? O conflito sempre existiu? Então temos que ter cuidado, porque a profecia de Ezequiel 38 e 39 diz que todas as nações, Israel ficará sozinho. Hoje Israel está sozinho? Hoje ele não está sozinho, graças a Deus. Mas no dia do Senhor, Israel vai estar só, porque ele só vai ter um canto para olhar, para o alto. É claro que está, por isso que ele não foi varrido do mapa. O que eu quero dizer é que precisamos ter calma quando vê um conflito no Oriente Médio com Israel e dizer que isso é profético. Calma, faz parte do plano de Deus, mas a profecia de que o libertador virá salvar Israel, Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog, Israel vai estar só. Somente ele. Aí quando ele olhar para cima, ele vai reconhecer que de Sião veio o libertador, que é Jesus Cristo.
Claro que sim. Claro que sim. Não, e pode até ter, mas o que eu quero dizer, irmãos, o que eu quero dizer é que nós não precisamos ficar aflitos que o mundo vai acabar numa terceira guerra. Antes, a tribulação é muito, muito maior do que qualquer guerra que você pode imaginar. A Bíblia diz que a aflição de Jacó é sem precedentes. Sem precedentes. Israel está neste palco, no estabelecimento do plano de Deus. Pronto, as crianças estão vindo aí. Deixa eu passar aqui rapidamente para entrar nessa aplicação aqui. Semana que vem a gente vai ver o Estado moderno de Israel e como isso se aplica às profecias, tá certo? A gente vai ver essa parte do Estado moderno de Israel. Veja aqui, irmãos, rapidinho. Escute. O povo judeu é o único na história. Não existe povo semelhante aos judeus. Por causa de quê, pastor? Que eles são melhores? Porque Deus tem uma aliança com eles. Simples assim. Pastor, Deus rejeitou Israel? Não. A restauração de Israel é espiritual e étnica e estão ligadas ao fim dos tempos. E a igreja, escute, se você não ficou com nada, a igreja não substituiu Israel. Israel vai ser estabelecido como povo na sua terra com um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Nesse dia nós voltaremos no seu exército, em corpos glorificados, após a tribulação para o reino milenar. Deus ainda tem um plano com Israel. Como orar por Israel? Salvação dos judeus, já disse, a igreja está no meio do conflito, nessa batalha, ganhando almas, e quando a gente ora pela paz em Israel, a gente está orando pelo retorno do Messias, virá do céu, de Sião, o libertador, e salvará a nação de Israel.